Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Nas últimas semanas, neste programa, refletimos sobre o impacto do universo digital nas nossas vidas, também sobre a necessidade de pensar, de questionar, de fazer entrar a filosofia na nossa rotina. Esta semana fechamos esta trilogia de reflexões com a ciência, a democratização do saber científico, as fronteiras com a política, com a ética, um universo que vai da genética à física, passando pela astronomia. Foi o tema do encontro Ciência e Universo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, este fim de semana, e nesta edição contamos com dois moderadores portugueses dessa conferência, a astrobióloga Zita Martins e o físico Vítor Cardoso, para falar connosco nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Zita Martins e Vítor Cardoso. Vítor junta-se a nós a partir de Skype, está em Amsterdão. Estou certo, Vítor? Correto. Muito Olá, bem. Bom dia a todos. Bom dia. E a Zita é uma repetente no programa, abriu, aliás, a sequência deste ano da Capa Contra Capa num programa sobre o espaço. Já achávamos que o espaço, em janeiro, iria marcar 2019. Foram ambos moderadores do encontro deste fim de semana e há um dos oradores, Rovelli, que contou uma história, penso que foi Rovelli, que houve uma apropriação de um slogan que ele costumava deixar aos seus alunos de pensarem pela sua própria cabeça, mas que agora se calhar já não o vai recomendando, tendo em conta aquilo que estes estudantes estão agora rodeados ao nível da informação e a qualidade dessa informação. Vítor, como é que olha para esse alerta nesta pequena história que este orador veio trazer ao encontro? Foi um alerta interessante, mas eu acho que a moral, a conclusão da história é que nós devemos continuar a dizer aos nossos estudantes que devem pensar pela sua própria cabeça, mas, sobretudo, nós temos a responsabilidade de fazer a ponte com o resto da sociedade e com pessoas que, enquanto pensam pela sua própria cabeça, não estão na posse de todos os dados. E, pronto, eu acho que isto é a parte fundamental. Os académicos, os pensantes, que passam uma vida a refletir sobre um certo assunto, serem capazes de transmitir o método científico, isto é, apoiado em factos sólidos, com base experimental, e ajudar todos nós a raciocinar e a tirar conclusões. Esta é que é a parte importante. É óbvio que todos nós temos que pensar pela nossa cabeça, com o método próprio, com dados sólidos. Zita. Semelhante, obviamente, eu também sou professora no Instituto Superior Técnico, tal como o Vítor, e o que nós queremos acima de tudo é que os nossos estudantes sejam independentes, consigam pensar pela cabeça deles. Aqui, obviamente, que há uma grande distinção. Estarmos a falar entre estudantes e o público em geral, porque agora há muito acesso, lá está, à internet, a tudo o resto, e muitas dessas fontes não são as melhores. E, portanto, toda esta questão de termos cuidado de quais são as nossas fontes, isso é o fundamental. Mas, acima de tudo, acho que se deve continuar a fomentar essa ideia das pessoas pensarem pela sua própria cabeça e conseguirem ter boas discussões e boas trocas de argumentos e não se fecharem nas suas bolhas. Mas os cientistas estão à parte de toda esta deterioração eventual e manipulação de informação científica? É algo externo à ciência? Ou os cientistas, de certa forma, têm também uma certa culpa neste cartório, Zita? Culpa não. Acima de tudo, o papel que a maior parte dos cientistas tem é de divulgarem a ciência e fazerem-na bem. E isso temos várias batalhas pela frente. Eu, por exemplo, posso dizer que passo a vida a ir às escolas de norte a sul do país, portanto, começar desde muito novo, ajudar os nossos professores, maneiras de comunicar ciência. É fundamental. É fundamental ajudar a nossa comunidade estudantil, de professores, ir aos meios de comunicação social e, acima de tudo, transmitir a ciência com uma linguagem simples, acessível, que as pessoas, no geral, percebam e realmente lá está, e voltamos novamente ao início, em que as pessoas consigam pensar pela sua cabeça, mas que estejam na posse de todos os dados e percebam o que é que está a ser dito. Vítor, os cientistas podiam fazer mais neste aspecto? Claro. Toda a sociedade podia fazer mais. Aliás, eu acho que há uma arrogância de parte a parte. Repare, por um lado,
grande parte destes fenómenos, nós falámos no encontro na falta de vacinação, no acreditar que a Terra é plana, etc., está a partir de um segmento da população que, estranhamente, é privilegiado. Tem meios económicos, tem uma educação cuidada, etc., mas, no entanto, tem esta posição arrogante de achar que talvez até a sua posição económica lhes permite tomar posições informadas sobre o que é que seja. Erradas, não é? Por outro lado, existe, acho que isto não há muito volta a dar, existe por parte da comunidade científica em geral, ou parte da comunidade, não são todos, obviamente, como a Zita estava a dizer, mas uma boa parte da comunidade científica acha que não tem que comunicar à sociedade aquilo que faz. Não tem porque é muito especializado, é muito difícil dizer, é muito difícil comunicar matemática, etc. E como a Zita está a dizer, obviamente isto é falso. Nós temos uma responsabilidade, temos um dever também para com a sociedade de comunicar de forma acessível, mas correta, aquilo que estamos a fazer. E também, portanto, há uma arrogância de parte a parte, mas há também um descuido, no meu entender, às vezes por quem estrutura a ciência nos países, estas ações de formação, estes canais para divulgar à sociedade, tem que ser algo que esteja mais estruturado e faça mais parte da nossa sociedade. Estruturado como, Vítor? Estruturado no sentido em que tem que haver programas periódicos, previstos até no financiamento da Agência Nacional, da FCT neste caso, que forcem os investigadores a irem ter com a população, a dizer o que é que estão a fazer, porque é que estão a fazer, etc. Esse é um caminho fundamental para tomarmos. Zita, podemos estruturar isto de alguma forma? Sim, concordo com o que o Vítor estava a dizer. É exatamente esta questão de incentivar as agências que financiam a investigação, devem dizer que é fundamental ir às escolas, ir pelo país fora, e realmente os cientistas têm um papel fundamental. Eu vivi muitos anos no Reino Unido e quando nós submetíamos propostas realmente para financiamento científico, uma parte importante que ia ser avaliada era como é que nós tínhamos contribuído para a sociedade. Seja a fazer comunicação... A comunicação só? Comunicação de ciência, fosse transformar a nossa ciência em casos práticos, tudo isso era avaliado e tinha um peso significativo. É importante, e tal como o Vítor disse, nas propostas e, portanto, na nossa agência principal de financiamento aqui em Portugal, na FCT, que isso comece a fazer parte e tenha um peso significativo. É mostrar nos anos que passaram, portanto, dizer nos últimos 3, 4, 5 anos o que é que este investigador esteve a fazer, de que forma é que este investigador contribuiu para a sociedade, seja novamente em comunicação de ciência, seja em spin-offs, em patentes, o que seja. Acima de tudo, a parte de comunicação de ciência é fundamental e, portanto, isso tem que começar a ter um peso cada vez maior para realmente explicar, porque isto também tem a ver muito com questões de geração. Eu noto que os cientistas mais novos têm muito mais tendência a ir a escolas, a falar com o público, etc. E se calhar uma geração um pouquinho mais velha, se calhar não percebe a importância. Obviamente que isto é uma generalização, mas é importante começar a perceber o papel fundamental da comunicação de ciência. Vítor, isto é uma discussão de primeiro mundo, é uma discussão europeia? Portugal como é que fica? Porque, por exemplo, a questão da ciência como... porque depois chegamos à questão da política e a política tomar decisões baseadas na ciência. Parece-lhe que ainda há um longo caminho a percorrer entre a política e o decisor político e a ciência, e hoje em dia há muitas decisões que carecem cada vez mais de um estudo aprofundado, quer, por exemplo, sobre os seus impactos na sociedade, no nosso próprio planeta. Claro, isso é uma ótima questão. Aliás, deixe-me ainda continuar o tema anterior, que é nós fazemos todos parte de uma sociedade, não é? Portanto, todos... Aliás, se alguma coisa o encontro da Fundação mostrou foi que existe uma apetência da sociedade por saber mais, por estar informada e também por sonhar até um bocado com estas questões científicas. Agora, eu acho que é uma questão do primeiro mundo. Felizmente, Portugal fez um grande caminho, investiu há cerca de 3 décadas, em formar membros, em doutorá-los no estrangeiro, com bons tópicos, com bons orientadores, etc. E hoje em dia tem uma comunidade extremamente forte
uma comunidade científica que faz boa ciência, que planeia boa ciência e que está bem ligada a nível internacional. Não foi acompanhada, no meu entender, pelos órgãos decisores. Eu creio que neste momento a comunidade científica está talvez um passo à frente daquilo que são os órgãos envolventes. Por exemplo, algo que nitidamente falha, mas que existe noutros países da Europa, por exemplo, são encontros regulares entre a classe política e a classe científica. Por que não? Eles próprios deveriam ser alvo destas ações de formação. Eles têm que saber o que é que se passa, porque é que estamos a fazer, ou seja, o que é que aconteceu nos últimos 2 anos. Porque é que Portugal deveria tentar estar mais à frente que a Holanda, digamos. Já agora, Vítor, em alguns países existem uma espécie de cientistas-chefe, existem conselhos científicos que são independentes e têm como função fornecer estudos científicos ao poder político. Exatamente. Muitos países. Em Portugal não existe isso. Não existe de forma estruturada. Não. Eu creio que já se discutiu, mas nunca se implementou nada desse género, não. Zita? É fundamental, lá está. Há uma comissão, como nós sabemos, de ciência e educação e, portanto, seria fundamental que quem está a discutir o nosso futuro nos próximos anos tenha essa formação novamente. Acima de tudo, e isto eu tenho esta discussão sempre com colegas, a formação é fundamental, seja ao nível dos cientistas, e voltamos ao que estava a mencionar atrás, realmente dos cientistas conseguirem traduzir uma linguagem por vezes complicada e pouco acessível para uma linguagem acessível, e nisso noutros países é feito. Há a formação, por exemplo, com jornalistas e, portanto, há ali uma ponte que se cria entre traduzir uma linguagem para a outra, e isso eu própria fiz quando vivi fora. E, por outro lado, obviamente, o poder, a parte do poder político, que realmente por vezes não estão muito suscetíveis e não têm tanto conhecimento realmente do que é que realmente se faz em ciência e como é que se faz ciência, e portanto todos os problemas que os próprios cientistas passam no dia a dia, e portanto essa mensagem muitas vezes não chega, e portanto não se percebe por vezes determinadas decisões que são tomadas porque não foram baseadas em estudos científicos, e portanto é necessário, como eu digo, começar a criar mais pontes. E lá está, quem é que vai tomar a iniciativa, mas eu acho isso fundamental, começar-se a tomar a iniciativa, seja isso tomado primeiro pelos cientistas e que comecemos a fazer mais pressão, seja pela Comissão Parlamentar de Ciência e Educação. Outra ponte interessante tem a ver com as próprias disciplinas científicas. Aqui estamos a falar de alguém de física e alguém de uma outra área, que portanto é uma astrobióloga e portanto vem de engenharia química. Química, certo? Sim. Estas pontes entre as várias disciplinas estão num ponto interessante, não diria de perfeição, mas de caminho, enfim, desobstruído, ou ainda há muitos obstáculos, Vítor? Bem, ainda há muitos obstáculos, mas há um caminho que tem sido percorrido. Por exemplo, nós no Instituto Superior Técnico estamos neste momento, enquanto falamos, não é, a decidir e a tentar reorganizar toda a estrutura de ensino de forma que pelo menos alunos e docentes tenham muito maior comunicação com outros departamentos, com outras formas de ver, com outras formas de fazer ciência. Agora, há claramente um longo caminho a percorrer em termos de uma envolvente diária de investigadores, enquanto investigadores, de terem contacto com outras áreas. Isso é algo que talvez pudesse melhorar, mas o caminho está a ser feito. Eu já agora deixe-me dizer que eu acho que enquanto comunidade científica, Portugal tem-na bastante saudável. Okay? Portanto, não estamos parados, temos realmente muitos obstáculos pela frente, mas são maioritariamente de origem política e burocrática. Eu acho que a comunidade em si, como está inserida numa Europa também saudável cientificamente, está bem e recomenda-se. Zita? Eu sou astrobióloga, lá está, é uma área muitíssimo interdisciplinar e, portanto, os meus últimos quase 20 anos eu tenho trabalhado com pessoas de química, de física, de geologia, de ciências espaciais, astrónomos, etc. Portanto, eu estou habituada a trabalhar com cientistas de todas as áreas, de nos sabermos ouvir, respeitar, e daí surgirem novas ideias e muito mais interessantes. Aliás, enquanto trabalho para uma missão espacial, são décadas para preparar uma missão espacial e depois realmente a missão espacial ter sucesso.
E só por isso realmente temos que saber trabalhar em grupo. Portanto, nesse caso eu estou muitíssimo habituada. Além disso, e tal como o Vítor disse, realmente em Portugal, e eu tenho essa experiência desde que voltei a Portugal há 2 anos, eu tenho tido realmente as pessoas a contatarem-me, eu própria também a contatar a comunidade científica. As pessoas têm sido muito abertas a colaborações e pessoas de várias áreas, e isso por acaso tem sido muito interessante ver a camada científica, a comunidade científica portuguesa e a abertura, e realmente tem sido uma experiência muitíssimo interessante e importante. Agora entramos em alguns tópicos que falaram no encontro, em algumas áreas mais particulares, e fiquei hesita quando Caroline Perko, que foi uma das principais oradoras, nos levou para aquela viagem em torno dos próximos astros a explorar. Encontrei ali algo que me colocou os pés de novo na terra, na verdade não tanto em terra, mas mais em mar, porque o que estamos a procurar noutros planetas está muito ligado à água e está muito ligado a oceanos. O que me coloca a questão de o que é que se nós não deveríamos aprender um pouco mais também sobre os nossos próprios oceanos no nosso planeta, e que nos poderá ajudar quando explorarmos os planetas dos outros. Exatamente, por ser a astrobiologia, por ser uma ciência interdisciplinar, é que faz todo o sentido estudar os oceanos aqui em Portugal para compreendermos de melhor forma o que vamos encontrar fora. Portanto, toda esta questão das agências espaciais e dos planos a 10 anos ou a 15 anos, realmente os locais no nosso sistema solar onde nós pensamos neste momento que haja potencialmente formas de vida são as luas geladas de Júpiter e de Saturno, que tem uma camada de gelo por fora, mas nós sabemos, agora temos cada vez mais dados e mais provas, que tem um oceano por baixo dessa camada de gelo. E potencialmente podem ter formas de vida. Não temos a certeza absoluta, mas as agências estão a apostar todas as fichas nisso. E, portanto, um estudo dos nossos oceanos aqui na Terra é fundamental. É fundamental perceber como é que a vida surgiu aqui na Terra, se foi realmente no fundo dos oceanos ou não. Isso há várias teorias. E nesse aspecto Portugal tem um papel fundamental. Como nós sabemos, os oceanos é uma parte fundamental. Podem não ter meios para... Isso é outra história, não mas é? realmente temos cientistas muito bons mesmo, que fazem esse tipo de estudos e, portanto, novamente, portas que se abrem em termos de O que a colaborações. Zita está a dizer é que o que nós, por exemplo, explorarmos de uma maneira, vamos avançar agora aqui uns anos e perceber que nós temos os meios todos, o que nós explorarmos no nosso mar, que agora se estende, não é, no oceano, é decisivo e importante para a exploração espacial? Sim, sem sombra de dúvidas. Toda esta questão, por exemplo, ao largo dos Açores, não é o único local, por exemplo, ao largo dos Açores, estudar frómetos hidrotermais, perceber que formas de vida é que existem ali, como é que nós podemos desenvolver detectores realmente para detectar essas formas de vida e depois, obviamente, adaptar, porque uma missão aqui no fundo dos oceanos, na Terra, é completamente diferente. Temos uma missão espacial a um sítio tão longínquo como essas luas geladas, por exemplo, a Lua Europa e a Lua Encélado, mas realmente toda a tecnologia, todo o conhecimento que nós podemos adquirir aqui na Terra é fundamental para aplicar dali a uns anos. E, portanto, lá está. Portugal tem cartas a dar, tem capacidade e, portanto, há que apostar a 100% nisso. Vítor, como é que isto funciona na física? Como assim? Pergunto-lhe o que é que nós aqui em baixo poderemos fazer por aquilo que procuramos lá em cima. Isso é uma ótima questão. Podemos fazer tudo aquilo que estamos a fazer. Isto é, construir e enviar uma série de sondas que nos permitam estudar cada vez com maior precisão o que se passa no cosmos. Dou-lhe um exemplo que a Europa tem estado extremamente empenhada, que é uma missão que são 3 satélites que vão voar atrás da Terra, separadas, cada satélite separado por 1 milhão de quilómetros. Esta missão chama-se ALISA. Basicamente, cada satélite vai disparar um laser de um para o outro, à espera de ver pequenas modificações induzidas por ondas gravitacionais. Mas a ideia, basicamente, é construir um aparelho extremamente preciso que veja até ao início do universo e consiga ver o conteúdo quase total do universo em buracos negros, em estrelas de neutrões e em ondas gravitacionais que vieram do Big Bang. Mas isto é apenas um exemplo. Acho que a humanidade começou há já
4 décadas, ou cerca de 4 décadas, a construir aparelhos que nos permitam estudar todo o universo que está para lá da Terra. Pronto, temos estado a fazer um bom trabalho, tem sido uma aposta imensamente forte da Europa e acho que não há pouco a dizer. Eu gostaria de ver Portugal um bocado mais envolvido, mais uma vez, de uma forma mais estruturada, mas temos feito o caminho. Mas existem, quer dizer, essa estruturação parte também de muita colaboração que tem existido e foi acelerada ao longo dos últimos anos com redes internacionais. Quer dizer, Claro, claro. Aliás, isso é uma ótima questão, porque isto mostra que, felizmente, o tecido científico às vezes é imune a pequenas convulsões políticas, precisamente por isso. Hoje em dia, as grandes experiências são experiências de colaboração de centenas de pessoas e, portanto, existe uma rede que é quase, não é, externa depois a financiamentos ou situações pontuais nacionais. E a comunidade portuguesa, toda ela, está fortemente associada à comunidade europeia, americana, canadiana, etc. E essas ligações foram-se fazendo, mas uma questão é estar associado cientificamente a missões, outra questão é liderar a missão porque pensou, construiu-a primeiro, tem financiamento que está a dar para a construção da missão. São duas questões separadas, ambas são importantes. Nós estamos bem, no meu entender, a nível científico, no sentido de estarmos neste tecido científico, não estamos tão bem no sentido de liderar missões. Zita, ao longo da conferência no último fim de semana, a questão da vida, as formas de vida, que aliás a Zita estava aqui a sublinhar, ainda é vista e se calhar necessariamente à luz daquilo que é a nossa experiência. É preciso depois darem um salto quântico para outra realidade, ou seja, estamos condenados a formatar esse pensamento de vida à luz daquilo que nós entendemos como vida terrestre humana? Sim, em termos de tecnologia, quando desenvolvemos uma missão espacial, a tecnologia está sempre dependente do que nós queremos procurar. Portanto, quando se escreve uma proposta e submete-se a uma agência espacial, seja a ESA, seja a NASA, seja qual seja, nós temos de dizer qual é o objetivo científico, mas a maior parte da proposta, e são centenas de páginas que são necessárias submeter, a maior parte é sobre os instrumentos que potencialmente podem ser desenvolvidos e que vão ser levados nessa missão espacial. E, portanto, a questão científica é o que guia, e aí a ciência vai-nos dizer, ok, nós queremos procurar estas formas de vida desta maneira disto, e isso voltamos à questão que nós só temos um ponto em todo o universo que nós conhecemos, sem sombra de dúvida, que tem vida. Também há uma dimensão de sonho, ou não? Há sempre, obviamente, uma dimensão de sonho, mas com os pés na terra. Porque as hipóteses colocadas, sim, até do ponto de vista da ciência, implicam... Bom, mas será que existirá isto ou existirá aquilo? Sim, mas a questão é assim, nós temos sempre que lá está, essa questão científica e tentamos sempre expandir e tentar responder a questões por vezes um bocadinho mais exóticas e dizer vamos procurar aqui e ali e daí cada vez estarmos a procurar mais e mais longe e não irmos, por exemplo, só a Marte. A grande questão, novamente, quando estamos a lidar com agências espaciais é que elas são financiadas, obviamente, por cada um de nós e, portanto, nós temos que justificar aí, deixar o sonho um bocadinho para trás, sim, e justificar com os pés na terra porque é que estamos a gastar isto aquele dinheiro. Isto é a continuação da nossa conversa de janeiro, sim, sobre exatamente as prioridades. E agora podemos falar das tais luas geladas, porque parece estar, nos últimos... Quer dizer, quem assistiu no último fim de semana a esta conferência reparou que há aqui como é que é dizer isto em português? Há aqui um entusiasmo em relação a esta exploração destas luas geladas. São, de facto, assim, a última... não é refrigerante do deserto, exato. Mas será provavelmente o limiar da próxima exploração espacial, estas luas geladas? O limiar eu não direi e já explico porquê, mas obviamente que há uma grande excitação em relação a estas várias luas geladas, porque têm
todas as condições necessárias para a vida se ter desenvolvido, se ter originado ali. E, portanto, há vários locais no nosso sistema solar que têm uma ou outra condição, mas essas luas ladas têm quase todas as condições. Portanto, nós sabemos, pelo menos o nosso conhecimento científico atual, é que realmente a vida para surgir necessita de água sob a forma líquida, e essas luas têm, necessita de uma fonte de energia e necessita, obviamente, de nutrientes. E essas luas ladas começam a ter todas essas condições e, portanto, daí a comunidade científica ter uma tanta excitação de, ok, nós conseguimos ir a esses sítios do ponto de vista da tecnologia e, ao mesmo tempo, do ponto de vista da ciência, nós conseguimos ir. Mas temos que tirar, digamos, da lista de prioridades Marte para investir nessas sondas, nessas explorações? Não, nunca temos que tirar Marte. Marte ainda tem muito caminho a percorrer. Há muitos planos das várias agências espaciais. Portanto, Marte, nesse sentido, do ponto de vista de procura até de vida extraterrestre, a questão não está respondida de todo. Ainda há muitos pontos de interrogação, há muitas questões que têm que ser respondidas em relação a Marte e, portanto, nesse caso, a porta ainda não está fechada completamente. Vítor, e as portas que mais o inquietam nesta exploração? Já aqui levantou uma hipótese científica que está a ser trabalhada, tem outras que quer trazer como exemplos de caminhos novos que são excitantes para a ciência e que poderão trazer alguma luz positiva para a sociedade? Há imensos, mas já agora eu gostava também de comentar sobre a procura da vida, não é? No fundo, essa questão que nos tem ocupado há décadas, de vida além da nossa, não é? Primeiro cá na Terra, que outros seres vivos, diferentes de nós, estranhos, que nunca tínhamos visto, existem. Depois fomos para a Lua, para Marte, fora do Sistema Solar, etc. E é uma questão interessante. No fundo, estamos à procura de irmãos, não é? De magia, de se existe um Deus, que mais é que ele fez. Mas isso vê-se até em várias escalas e por vezes em coisas que nós não chamaríamos vida, no sentido biológico do termo, mas que mostram uma complexidade e talvez um mecanismo impressionante. Algo que nós aprendemos nos últimos 10, 20 anos foi que um ser monstruoso como uma galáxia, ele próprio parece um ser vivo. Tem um buraco negro, ou vários buracos negros no centro, e esses centros esmagam estrelas, matam estrelas, enviam essa matéria de estrelas lá para os confins da galáxia, onde ela fica calma, se agrega em planetas, estrelas, etc. Forma vida, eventualmente vai-se afundar no fundo da galáxia, morre. Pronto, existe aqui, está a ver, um mecanismo que no fundo é vida. É um coração que está a gerar e enviar sangue nas veias lá para fora, continuamente a morrer, a nascer, etc. São mecanismos interessantes. É óbvio que nós agora queremos mais, e o mais vem das situações mais estranhas, as situações onde as nossas teorias falham. Um ponto comum seria as estrelas de neutrões, buracos negros, onde nós sabemos que a teoria que temos da gravidade tem alguns problemas. A parte boa, as notícias boas são que nas próximas 2, 3 décadas nós vamos ver este tipo de objetos como nunca. Nós vamos perceber como é que as galáxias nasceram, como é que elas cresceram, como é que elas formaram, como é que elas interagem umas com as outras e provavelmente vamos perceber em detalhe o nosso destino. O Michio Kaku estava a contar-nos que eventualmente nós vamos morrer porque o Sol vai queimar a Terra e se não fosse esse o caso iríamos morrer porque a nossa galáxia... Mas vai ser daqui uns milhões de anos. Felizmente. Eu ainda vou estar por cá... Muitos anos, espero eu. Mas está a ver, nós temos agora uma forma de contar não só o nosso passado, mas até de perceber o nosso futuro e de que forma é que temos que reagir a esses acasos. Portanto, são anos muito interessantes. Para terminar, é um pouco espantoso, Zita, que a internet tenha chegado tarde no sentido desde o início da exploração espacial, quer dizer, tudo isto começou sem nós estarmos ligados à net. E hoje em dia a net, e no encontro discutiu-se isso, parece quase um inimigo, exatamente porque quando começámos esta conversa, da desinformação. Também é preciso mexer aí, Zita, o que é que vamos fazer à internet? A internet é uma ferramenta e como ferramenta pode ser usada tanto para o bem como para o mal, obviamente. As várias agências espaciais realmente têm gabinetes de comunicação, e voltamos à questão da comunicação de ciência, realmente não só para publicar imagens bonitas, como nós sabemos, por exemplo, a NASA tem imagens que publica todos os dias e que são
absolutamente maravilhosas, mas realmente para explicar as várias missões espaciais e o que é que está a acontecer. E realmente quando uma missão espacial tem grande sucesso, nós vemos, e agora mais recentemente, nós vemos realmente o que é que se está a passar nos bastidores. Portanto, há uma relação cada vez mais pessoal. Transparente, começamos a ver também o lado humano desses cientistas que choram, que pulam, que gritam realmente quando a missão corre bem. Vemos os momentos de tensão, tudo isso é possível ver em vídeo. Porquê? É realmente levar o lado humano. E daí ser tão importante esta ferramenta da internet e dos meios de comunicação social, e seja o Instagram, o Twitter, o Facebook, etc., é necessário usar essas ferramentas, mas nunca perdendo o lado pessoal. Quando se começa a começar a falar com uma linguagem muito complexa e o lado humano, dos sentimentos, se perde, as pessoas perdem o interesse. E, portanto, é fundamental esse lado e saber usar estas ferramentas de forma correta. É decisivo fazer ciência hoje em dia. A internet é decisiva. É decisivo, o contacto, é fundamental. nas redes. Não é? Novamente, acho que em Portugal isso é algo que ainda tem que crescer. Por exemplo, o Twitter. O Twitter é muitíssimo usado lá fora, não é? Em vários países, como uma ferramenta em que os jornalistas e os meios de comunicação social usam para comunicar e para contatar os cientistas. Mas voltamos à questão da veracidade da informação nas redes sociais. Temos que ter boas fontes, obviamente, e nós, em princípio, iremos continuar a confiar em meios de comunicação social, ler as várias fontes. Se temos jornais ou rádios que já funcionam há muitos anos e que nós sabemos que os jornalistas têm qualidade, obviamente que eu vou continuar a ver, então, ouvir e ler. Os médias tradicionais são aliados, é isso? São aliados e devem continuar a ser nossos aliados e, novamente, o papel fundamental de criar pontes entre os cientistas, entre os meios de comunicação social e entre o público. Nunca esquecer o nosso público, porque ao fim do dia é para eles que estamos a trabalhar. Vítor, o que é que fazemos à internet? Bom, olha, eu quando comecei o meu doutoramento passava os dias ajoelhado na biblioteca do Departamento de Física, do segundo piso, a folhear revistas, cada uma com 5 quilos ou coisa do género, à procura de artigos, à procura de informação, às vezes a maldizer o departamento porque não tínhamos certa revista, não tínhamos um certo número, etc. Passados 5 anos, ou 10, não é? Dei comigo a ver que toda a informação que eu queria estava disponível. Não há dúvida que houve uma muito maior democratização do acesso à ciência. Portanto, sem dúvida, um ponto positivo. Agora, é óbvio também que estamos num ponto em que o ritmo de nova informação, de novos dados, não é nova informação, de novos dados, de acesso a esses novos dados, começa a ultrapassar o ritmo humano. Pronto, só temos que encontrar o balanço certo. Eu sou ainda da velha guarda, eu acho que precisamos de refletir bem os dados que temos, sobre os dados que temos. O que é isso de ser da velha guarda, Vítor? Olha, eu não tenho página de Facebook, eu não tenho telemóvel, eu não tenho televisão. É isso que é ser da velha guarda. Mas ainda anda submerso em papéis ou já digitalizou a sua vida? Não, já, repare, eu trabalho com computadores, supercomputadores e com laptops. Mas o intelecto humano precisa de tempo para amadurecer, para refletir sobre a informação e tem mostrado, nós temos uma máquina cá em cima dos ombros, que tem mostrado que é uma máquina ótima, que ainda não foi batida por nada, mas precisa do seu tempo. E é isto que eu chamo de ser da velha guarda. Eu gosto que a minha máquina tenha o seu tempo para si. Se não fosse internet, não conseguia entrar neste programa através de Skype. É verdade. Vamos terminar o nosso programa. Pedimos sempre algumas sugestões aos nossos convidados, quem quer saber mais sobre estes temas. Às vezes remetemos para livros, às vezes para sites. Zita, o que é que está no seu cardápio? No meu cardápio está um filme em que a Caroline Porco foi a consultora científica desse filme e é o meu filme favorito e a razão porque eu sou astrobióloga. O filme é O Contacto. Vítor? Olha, eu tenho uma lista de livros e de websites disponível na página do meu grupo, mas sem dúvida o livro intemporal que me marcou e há de ser sempre a coisa preferida da minha vida é um livro sobre a vida do grande Richard Feynman. O livro chama-se Está a Brincar, Sr. Feynman. É o melhor livro que alguma vez você pode ler.
Isso é entusiasmante ouvir isso, Vítor. Obrigado, Vítor Cardoso, Zita Martins, obrigado pela vossa presença no Da Capa à Contra Capa, a parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, hoje sobre ciência. Ouviu esta manhã, às 9h30 da manhã, mas pode voltar a ouvir através do mundo digital, nas habituais plataformas de podcast. Este programa que tem genérico original de Mário Lajinha, esta semana com Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro debate.